Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble, que é a plataforma que a gente ministra as aulas de programação no Code aqui no canal. Nesse início de aula de hoje, eu gostaria de agradecer primeiramente aos mais de 1.600 inscritos no nosso canal, a todo mundo que compartilha o nosso conteúdo, aos apoiadores lá que assinam como membro o nosso canal, principalmente a vocês, aos nossos participantes dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Obrigado também a todos vocês e obrigado a todos que deixaram pergunta nos nossos vídeos, que ajudaram as pessoas nos nossos grupos de ajuda e discussão e que seguem também a gente lá no nosso canal da Rincão Informática no Instagram. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado ao apoio de todos até aqui. Nessa aula de hoje, nós vamos começar uma nova série especial, que a gente está perto de acabar a série da Sistema Escolar Integrado, né? Deve ter mais 2 ou 3 aulas só. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar começando uma nova série especial em que a gente vai aprender a criar um aplicativo de produtos e serviços. Um mini CRM que a gente vai aprender junto aqui, tá? Nessa aula de hoje, como de hábito em séries especiais que a gente cria aqui no canal, eu vou estar fazendo a infraestrutura do back-end, né? As nossas tabelas de bancos de dados e os nossos option sets que vão ser utilizados nesse aplicativo, tá bom? E no decorrer das aulas a gente vai desempenhando as outras funções e vai criando a dinâmica do aplicativo de produtos e serviços. Nós devemos implementar um aplicativo de mensagens dentro dele também para poder se comunicar com o colaborador que estiver na rua trabalhando. Vai ser uma coisa bem legal, tá bom? E vamos embora lá para mais essa nova série no nosso canal. Vamos parar de falar muita coisa aqui e vamos para a prática, tá bom, pessoal? Bora lá. Então, pessoal, nós temos aqui um aplicativo totalmente limpo, tá? Não tem nenhum fluxo, não tem nenhuma página além da index e da padrão que vem, né, de reset e a de informação de página não encontrada. Não tem nenhuma tabela ainda além da user, tá? E não tem nenhum plugin instalado. A gente vai começar pelos option sets, tá? Nós vamos criar os seguintes option sets aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou criar os option sets, depois os campos de cada um, tá? Primeiro vai ser acesso, né? Categoria de serviços. O terceiro, condição de pagamento, RPS. RPS é Rincão Produtos e Serviços, tá? Esse é o nome que eu vou dar para esse aplicativo aqui. O quarto vai ser contrato. Depois, descrição de serviços, empresa. O próximo vai ser estados brasileiros. Isso aqui vai fazer parte dos cadastros, tá? Brasileiros. Eu vou aproveitar o seguinte aqui. Vou renomear isso aqui por enquanto, ó, que é o que vem depois dos estados. Vai ser forma de pagamento, contrato. Tá? E eu vou colar ele aqui agora, ó. Estados brasileiros. Por quê? Porque ele já vem com tudo preenchido aqui que eu peguei de outro aplicativo, ó, para não ficar demorado muito essa aula aqui não, tá? Então, ó,
Já vem com todos os estados brasileiros aqui, os 26 estados mais o Distrito Federal, já renomeados cada um, tá? E aí o que eu faço aqui, ó? Eu só tiro esse copy aqui. Então, depois de forma de pagamento, contrato, vai ter o forma de pagamento RPS. Depois vem o option set de função. Função colaborador, vou colocar assim. Não, só função. Porque inclui todos os colaboradores e mais a administração, né? Natureza, operação, tá? Pessoal, o aplicativo aqui que eu utilizo para gravar a tela deu uma travada. E aí quando eu fui fazer a edição para poder salvar, né? Não pegou. Eu inseri mais 3 option sets. A gente parou em natureza da operação, depois eu inseri nota fiscal, periodicidade de contrato e tipo de produto, tá? Então agora a gente vai ver o que vai dentro de cada option set, ok? No option set de acesso nós vamos ter administrador, né? Gerente, colaborador e usuário. No categoria de serviços, nós vamos ter manutenção de ativos, período de garantia, venda de ativos, venda de produtos e venda de serviços. O condição de pagamento RPS vão ser 2 apenas, tá? À vista e parcelado. Contrato vai ter ativo, avaliação, baixado, inativo e isento. Descrição de serviços vai ter venda de produtos, contrato de manutenção, prestação de serviços e locação de equipamentos. Estados brasileiros a gente já fez. Forma de pagamento do contrato. Vamos lá. Vai ter boleto e cartão de crédito. Só esses dois aqui. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar outras opções aí para vocês. Forma de pagamento da RPS, né? Vai ter boleto, crédito, débito, dinheiro e Pix. Função. Nós vamos ter atendente, gerente, CEO, estoquista, técnico e vendedor. Tá? Natureza da operação, nós vamos ter
reparo, garantia, reparo sem garantia e substituição de produto. Nota fiscal, nós vamos ter sim ou não, tá? Eu não sei ainda se eu vou integrar algum plugin de nota fiscal aqui, tá? Vai depender de como vai ser aceito aí por vocês o aplicativo, as visualizações que tiverem. O apoio que vocês me derem, vocês sabem que é sempre estar visualizando, compartilhando, dando like lá, dando a opinião, aí eu vejo se eu coloco isso, tá? Porque eu ainda não sei se eu achei plugin grátis com isso não, tá? Então se eu colocar vai ter que ser pago e aí vamos ver no decorrer das aulas. Periodicidade de contrato vai ter mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual. E tipo de produto, que é o último option sets, a gente vai ter novo, usado e recondicionado. Tá bom, pessoal? Então, assim a gente faz as nossas tabelas de option sets aqui, ok? Vamos partir agora para as nossas tabelas de banco de dados. Tá? E como primeira ação aqui na tabela de usuário, já vou tirar as regras de privacidade dela, porque eu quero que todas as tabelas sejam visíveis, ok? Vamos ter as seguintes tabelas além de usuário. Cliente, cobrança, tá? Aí vai ser ordem de serviço, né? A cobrança da ordem de serviço, contrato, prestação de serviço, controle de estoque, empresa, produtos, RPS, né, que é a ordem de serviço. Na verdade, esse aplicativo, eu comecei ele há um tempo atrás e não dei seguimento, né? E aí um usuário essa semana lá do canal lá perguntou se eu não poderia fazer um aplicativo de ordem de serviço, porque ele não encontrou isso ainda. Então, eu vou unir as necessidades do CRM com a ordem de serviço. Então, isso aqui vai ser um mini CRM e é o norte para todo mundo criar o seu próprio aí, ou de acordo com a necessidade de cada cliente seu que você está fazendo os teus aplicativos para eles, tá? Então, RPS, ordem de serviço e a tabela usuário, né? Na tabela cliente, vamos lá. Bairro, cliente. Isso é pertinente ao endereço, tá? Do tipo texto. CEP cliente. Também do tipo texto. Cidade cliente. Texto também. CNPJ cliente, tá? Tudo isso aqui é a tabela do tipo texto. Complemento, endereço de cliente. Também do tipo texto.
contato cliente, texto, do tipo texto, CPF cliente, do tipo texto, data de cadastro cliente, do tipo texto, e-mail do cliente, texto, endereço do cliente, também do tipo texto, estado do cliente, né? Aí vai ser do tipo estados brasileiros, tá? A gente vai linkar essa primeira tabela de option sets aqui. Nome do cliente, né? Do tipo texto. Número de cadastro do cliente. Vai ser do tipo number esse aqui, tá? Número de endereço do cliente, do tipo texto. Então, assim a gente acaba essa tabela de clientes, beleza? Esses aqui são os campos que vai ter essa tabela. Na tabela cobrança, ordem de serviço, nós vamos ter o campo chamado cliente. Ele é do tipo cliente e é uma lista, tá? Lista de clientes. A gente vai linkar a tabela de clientes com isso aqui, ok? Aí a gente tem data de vencimento, cobrança OS. É do tipo date. Intervalo de cobrança OS é do tipo number. E número, parcelas, cobrança OS, também do tipo number. Na tabela contrato de prestação de serviço, a gente vai ter cliente do contrato, do tipo texto, data de cobrança do contrato, do tipo date, data início do contrato, também do tipo date, data término do contrato, também do tipo date, descrição do contrato,
do tipo texto. Forma de pagamento, pagamento do contrato. Ele é do tipo forma de pagamento do contrato, tá? Vai linkar esse Option Service. Depois, nota fiscal do contrato. Vai ser do tipo nota fiscal. Número do contrato. Ele vai ser do tipo texto. Observação do contrato. Vai ser do tipo texto. Depois vem periodicidade do contrato. Ele é do tipo periodicidade, tá? Periodicidade de contrato, link com essa tabela de Option Service. Depois de periodicidade de contrato vem status do contrato. Ele é do tipo contrato. Depois, vamos lá, valor, cobrança, contrato. Ele é do tipo texto. Valor total, previsto, contrato. Também é do tipo texto. E para terminar essa tabela, vendedor do contrato. Também do tipo texto. Controle de estoque, nós vamos ter data de entrada, estoque do tipo date, data, saída, estoque do tipo date também. Nós vamos ter entrada, estoque, entrada, produto, estoque. Esse é do tipo number, tá? Produto, estoque. Ele é do tipo produto, né? Produtos, e é uma lista. A gente vai linkar as duas tabelas, tá? Quantidade de produto, estoque. Quantidade, produto, estoque. Do tipo number. Saída, produto, estoque. Também do tipo number. Data de entrada, data de saída, entrada de estoque, produto, estoque, quantidade e saída. Isso. São esses os campos da tabela de controle de estoque. A gente vai agora para a tabela de empresa.
Aqui na tabela de empresa, o primeiro campo, admin empresa, do tipo texto. Vamos lá de novo, igual os outros. O de cliente. Bairro empresa, do tipo texto. CEP, do tipo texto. Cidade, do tipo texto. Complemento empresa, do tipo texto. Contato empresa, do tipo texto também. Descrição de serviços, né? Ele é do tipo descrição de serviços empresa e vai ser uma lista, tá? E-mail empresa, do tipo texto. Endereço empresa, do tipo texto. Estado empresa, do tipo estados brasileiros, né? O Pigeon Sets, a gente linka aqui também. E vamos deixar como padrão aparecer no primeiro estado aqui o Acre. Aqui em empresa cliente, vamos deixar o cliente também o primeiro como padrão aparecer o Acre aqui, né? Na ordem alfabética, tá? Em cliente, eu não coloquei aqui, eu vou aproveitar agora já que eu vim mexer aqui, foto cliente. É do tipo image. Então volta lá para a empresa. E-mail, endereço, estado, logomarca empresa. É do tipo image também. Nome da empresa é do tipo texto. Número em endereço empresa, do tipo texto, né? Esse eu vou colocar do tipo number, tá? É número mesmo? Não, pode ser 10A, 100B. Não, vou deixar texto. Vamos deixar texto. Pode ter uma nomenclatura junto com o numerário. Então, inicialmente são esses aqui, tá? Vamos partir agora para a tabela de produtos. Vai ter o campo descrição do produto, do tipo texto. Estoque de produto, do tipo controle de estoque. Cadê? Deixa eu ver. A tabela controle de estoque. Isso. Foto do produto, do tipo image. Nome do produto, do tipo texto. Quantidade, cadastro, produto. Esse é do tipo number, tá?
tipo de produto vai ser do OptionSets tipo de produto. Vamos linkar essas tabelas. Beleza? Vamos agora aqui para RPS, ordem de serviço. Aqui na tabela RPS, ordem de serviço, nós vamos ter o campo categoria de serviço RPS. Vai ser do tipo categoria de serviços. Tá? Cliente RPS vai ser do tipo cliente, tá? Relacionado com a tabela de cliente. Condição de pagamento, RPS. Vai ser do tipo condição de pagamento RPS. Data da emissão da RPS. Da OS, na verdade, né? Data de emissão da OS. Vai ser do tipo date. Descrição serviços OS é do tipo texto. Forma de pagamento da OS é do tipo forma de pagamento e vai ser uma lista. Tá? Porque se o cliente quiser pagar uma parte em Pix ou uma parte de cartão, não tem problema. Ele pode selecionar mais de uma forma de pagamento. Ok? Vou mudar seu OptionSets aqui, forma de pagamento, vou colocar forma de pagamento OS. Aí casa lá para não dar conflito. Número da OS, né? É do tipo texto. Valor do produto na OS, se for inserido algum produto, né? Do tipo texto. Valor da OS, também do tipo texto. Valor total nota de OS, do tipo texto também. Então vão ser esses campos aqui na tabela ordem de serviço. E na tabela usuário, vamos ter acesso user, é do tipo acesso. E vamos lá. By user, do tipo texto. CEP user, do tipo texto. Cidade user, do tipo texto. Complemento, endereço user, do tipo texto. Contato user, do tipo texto. E-mail user, do tipo texto.
endereço do user do tipo texto, estado do user é do tipo estados brasileiros. Acesso user eu vou deixar como padrão usuário, tá? Para quando a pessoa se cadastrar, ele se cadastra como usuário. Como todo aplicativo que a gente tem construído, no primeiro acesso, o administrador vai ter acesso ao painel de controle e é o administrador que vai fazer o cadastro de novos colaboradores, gerente, vendedor, estoquista, etc. Tá? Tem o campo foto user do tipo image, função user do tipo função, né? Linka com a tabela de option sets de função. E o estado aqui eu vou deixar o primeiro, né? E a função eu vou deixar como padrão aqui o atendente. O próximo campo, nome do user, do tipo texto, número, endereço do user, também do tipo texto. Senha do user, do tipo texto. E eu vou colocar aqui, depois eu vou ver como é que eu vou fazer essa configuração, tá? Como é que eu vou aplicar ela. Talvez não seja necessário, mas eu vou deixar. Vou deixar aqui usuário. Ele é do tipo user. Eu acho que não vai utilizar não, porque eu não criei a tabela de usuário aqui e eu vou usar o próprio user como o usuário do sistema. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar sem. Vou cancelar isso aqui. Se for necessário eu criar mais alguma tabela ou fazer algum relacionamento aqui, a gente faz. Então, pessoal, por enquanto, tá? A base para esse aplicativo de produtos e serviços que a gente está desenvolvendo juntos aqui vão ser essas tabelas de banco de dados e esses option sets, tá? A gente vai agora instalar alguns plugins básicos também, tá? Primeiro é o API Connector. Vamos colocar esse Google Material Icons, né? Vamos instalar esse Ionics Elements, tá? O via CEP. Vou utilizar esse aqui mesmo. E o input formatter. Formatador, deixa eu ver aqui. De inputs Brasil. Vou utilizar esse aqui, tá? Eu acho que ele já vem configurado em alguns campos, então facilita a gente. A gente sempre utilizou o input formatter. Se esse aqui não ficar legal na hora de a gente fazer o primeiro cadastro lá, né, o primeiro formulário, eu mudo para o input formatter. Então, basicamente é isso, tá? A gente vai encerrar essa primeira aula por aqui. Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe, interaja. Deixa o seu comentário aí embaixo aí no vídeo, sua dúvida, crítica, sugestão. Compartilhe o nosso conteúdo. Se não for inscrito e essa aula valeu o teu joia, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Se quiser apoiar de uma forma mais abrangente, clica aí no botão Seja Membro, escolhe aí, tem algumas vantagens. O fato de você ser membro, tá? E muito obrigado até aqui, pessoal, por iniciar também mais uma nova série especial comigo aqui junto com o canal.
Mais uma vez, muito obrigado aos mais de 1.600 inscritos. Muito obrigado mesmo, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal.